Paz seja convosco, louvamos ao Senhor por mais esse dia na sua casa. Pedimos que o Senhor esteja nos guiando, que o Senhor esteja conosco, nos orientando, nos dando direção. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, mais um dia na tua presença, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir as tuas palavras, de aprender os teus ensinamentos. Pedimos a Ti, Pai querido, que o Senhor nos oriente, nos guie, nos abençoe nesta manhã. Seja conosco. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai seja convosco. Amém. Louvamos o nome do Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Que lindo! Estarmos na casa dEle, ouvindo a palavra dEle, para a nossa instrução, para o nosso crescimento, para que nós possamos ser semelhantes a Ele. Estamos no nosso penúltimo culto de escola dominical de EBD. Semana que vem será o último deste ano. E estamos trabalhando a teologia da alegria dentro do tema finanças, dinheiro. Orgulho das posses. Paulo ele dá 3 instruções sobre como usar o dinheiro, no sentido de atestar, no sentido de você ter a certeza para onde você vai, o que vai acontecer. Então, as nossas ações terrenas, elas não aumentam as possibilidades, não mudam as possibilidades, mas a nossa ação, ela atesta se nós somos filhos ou não somos filhos, se nós temos o entendimento correto das Escrituras ou não temos o entendimento correto das Escrituras. Primeira coisa que nós não devemos fazer com o nosso enriquecimento é permitir que o dinheiro gere no nosso coração orgulho. 1 Timóteo 6,17. Primeira Timóteo, capítulo 6, verso 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporcione ricamente para a nossa prazer. Então, a primeira exortação em relação às riquezas é que as pessoas que se encontram numa posição abastada financeiramente, eles não sejam orgulhosos, ou seja, não achem que são melhores do que os outros, e que também não depositem a sua confiança nas riquezas, nas reservas. Como o nosso coração é enganoso quando se trata de dinheiro, nós achamos que você ter muito dinheiro ou pouco dinheiro não vai afetar em nada o seu cristianismo, mas ele afeta e afeta bastante. Todos nós já tivemos o sentimento de superioridade que transparece em nosso coração depois de um investimento inteligente ou após uma nova compra. Então, quando você faz um bom negócio, você faz alguma coisa que seja positiva, cadê a Bruna? Motivo de forças menores. As mulheres hoje, elas vão ao Face, tá certo. As mulheres da família Paraíso, é isso? Tá. Todos nós, quando conquistamos algo, dentro do nosso interior há um pequeno orgulho dizendo, nós que conquistamos, nós que conseguimos. Isso tem que ser um cuidado que nós devemos tomar sempre que o Senhor nos conceder algum benefício, algum privilégio. Nós sabemos identificar essas coisas e não reputarmos com nossa ação, mas com bênção de Deus. É por isso que a palavra glória a Deus, ela tem que estar quase que automática nas nossas vidas, para que a gente não receba o privilégio da honra que está sendo concedido. As principais atrações do dinheiro são o poder, que dá o orgulho que alimenta. Paulo diz que não devemos deixar isso acontecer, ou seja, a responsabilidade é sua. Quando as pessoas te cumprimentam, quando as pessoas te elogiam, quando as pessoas dizem que você é isso, você é aquilo, você tem que sempre estar em mente que o que acontece de bom sempre é uma coisa que vem do Senhor. Por que é tão difícil para o rico receber a vida eterna? Verso 17, nós já lemos, não depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus,
que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Mas para o rico isso não é fácil. Marcos capítulo 10, verso 23. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque as pessoas, quando têm muitas riquezas, elas não conseguem ver dificuldades. Ela não vê problema. Se tem um problema emocional, ela cura com uma viagem, ou ela cura com a compra de um bem, e você tenta de alguma maneira fazer esse equilíbrio através das finanças. Quando você não tem, você realmente se coloca numa condição que você precisa de Deus. É difícil olhar para toda a esperança terrena que as riquezas oferecem e depois voltar-se dela para Deus e dizer que veio tudo dele. Então, se você é abastado e você vive num ambiente de bons recursos, entenda que não é porque você ganha 5 mil, ou ganha 3 mil, ou ganha 4 mil, que você não é abastado. Ontem eu estava tendo uma reunião com um missionário. Foi uma reunião bem difícil em relação às dificuldades financeiras que ele passa. E aí ele estava falando, eu fui mandado lá para Cuiabá, e as pessoas falam, não, fica tranquilo, você não precisa de nada, não precisa levar nada. Ele chegou lá, não tinha cama para ele, para os filhos, não tinha geladeira, não tinha fogão. Aí tinha um alojamento em que tinham algumas camas de solteiro lá, com os colchões tudo cheio de mofo, e ele teve que colocar no sol, amarrou a cama de solteiro, 2 para poder fazer uma cama de casal, para ele dormir com a esposa dele. Então, as nossas realidades, elas têm que ser muito bem sondadas. Diante de Deus, diante das pessoas, você é abastado. Independente se a sua renda é R$1.000, sua renda é 2, 5, 10, ou quanto quer que seja, não é mensurado pelo quanto você tem a riqueza, e sim em relação ao que as outras pessoas vivem em relação a você. E nós somos abastados. Nós somos abastados. É difícil olhar para toda a esperança terrena que as riquezas oferecem e depois voltar-se dela para Deus e fazer repousar toda a esperança nele. É difícil. Difícil você apenas confiar no Senhor. É difícil não amar a dádiva e sim o doador. É difícil. É difícil você não olhar para os seus bens e você achar que esses bens são os principais, são aquilo realmente que está movendo a sua vida. Essa, muitas vezes, é a única esperança para o rico. O rico, eu e rico você. Por que a gente se abala tanto em uma situação quando falta um recurso para uma viagem, ou porque tem algum problema num carro? Eu sempre brinco nessa posição. Se você tem um problema com o carro, é porque você tem um carro. Se você não tivesse carro, não teria problema. Então, por exemplo, a nossa irmã Diene, ela não tem carro. A irmã a Menise, ela não tem carro. Menino, você está preocupado com o preço da gasolina? Te abala isso? Se aumenta ou não aumenta? Não, sem filosofia, Menise. Abala ou não abala? Você dorme preocupado com o preço da gasolina? Pneu. Não. Pneu. Preço do pneu, se o carro vai dar problema, não acha? Por quê? Porque não tem. Então a gente tem que entender que nós reputamos as bênçãos do Senhor muitas vezes como fardo sobre as nossas vidas. Se o seu celular quebra, é porque você tem celular. Se o seu computador quebra, é porque você tem um laptop ou um computador. E nós temos que começar a pensar dessa forma. Porque se a gente não pensar dessa forma, a gente sempre está olhando o próximo degrau e não os degraus que Deus já nos concedeu aos nós trilharmos e passarmos. É difícil não amar a dádiva e sim o doador. Mas essa é a única esperança para o rico. Se ele não puder fazer isso, ele está perdido. Se ele não puder ganhar mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, ele fica preocupado. Então, esse desprendimento do teu coração em relação às finanças é algo que tem que acontecer. Conversava com um rapaz essa semana em aconselhamento, e ele falava para mim assim, como é difícil. Eu falei, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar adequar a sua vida ao que você ganha. E depois disso, confiar no Senhor. Porque se você vive dentro do padrão que Deus colocou para você viver, e não é um padrão nem de miséria, e nós aqui na nossa igreja, nós vivemos em diversos padrões de vida. Tem pessoas que têm mais recursos, tem pessoas que têm menos recursos, mas a gente tem que tentar viver dentro do nosso padrão de vida. E se a gente vive dentro do nosso padrão de vida, nós podemos confiar no Senhor que Ele vai nos ajudar a manter aquilo. Agora, se a gente quer escalar níveis mais altos que não estão ao nosso alcance, aí é problema. Porque você vai se angustiar.
Se você tem um padrão para ter um carro de 10 mil reais e você decide comprar um carro de 30 mil reais e não há problema em relação a isso, saiba que você vai se angustiar por causa disso. Pastor, porque essa questão de riqueza tem outras áreas da vida, mas nesse sentido aí, a gente vai perdendo o domínio próprio, porque nessa questão do capitalismo, consumir, quer mais. Então o domínio próprio, esse fruto do Espírito, a gente vê a coisa, então assim, a gente começa a orar, Senhor, é o domínio próprio, né? O problema não é você ficar mais rico, nem você ter bênçãos maiores. O problema é que, proporcionalmente, o tempo que você demanda para prosperar, você reduz o seu tempo com Deus. Porque se você mantivesse um padrão espiritual e você começasse a prosperar, a tua espiritualidade, como a Elisa falou, o teu discernimento, o teu domínio próprio, ele seria tal que você conseguiria mensurar essas coisas, mas você não consegue ver isso, porque você começa a se afastar das coisas do Senhor, que foi aquilo que muitos de vocês já passaram, que foi aquele contexto, não trabalhar no domingo. Eu sei que é uma coisa difícil, porque é uma fonte de renda. E aí essa decisão é uma decisão que vai mostrar para você que você não depende das horas do seu trabalho, sim, você depende de você fazer o que Deus quer que você faça. Ele, rico, precisa lembrar-se da advertência que Moisés deu ao povo de Israel quando este entrou na terra prometida. Deuteronômio 8, 17 e 18. Deuteronômio. Já sabe ler, Helena? Não ainda? 8, 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, e sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. E tudo é um processo. Então, no momento inicial, a pessoa fala que você conseguiu e você fala, eu me esforcei. Então, você tem que começar a desapegar dessa condição até que chegue um momento em que você entenda que não veio de ti, mas veio do Senhor. E é exatamente o que o verso 17 está falando. Deixa eu perdi aqui, 8, 17. Não digas, pois, no teu coração. Então, inicialmente, você disse que foi, você conseguiu. Depois você pode até falar um glória a Deus bem murcho, mas você sabe, você fala assim no seu coração, eu sou demais, eu sou o cara, eu sou bom, né? Entendeu? Eu estou lá dando aquele glória a Deus, entendeu? Mas aquele glória a Deus bem murchão, entendeu? Que na verdade você só está tentando trazer uma religiosidade, uma espiritualidade que você não tem. O grande perigo das riquezas é que os nossos sentimentos são desviados de Deus para as suas bênçãos e as suas dádivas. Será que esse ensino é de saúde, riqueza e prosperidade? Será que nós estamos falando sobre a condição de saúde, riqueza e prosperidade? Antes de passarmos para a terceira exortação de Paulo aos ricos, temos de considerar o mau uso comum do verso 17 que nós lemos agora. O texto diz que Deus tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, e a gente tem que tomar cuidado com algumas palavras. Eu já falei para você tomar cuidado com a palavra como. Como línguas de fogo, como isso, como aquilo. Se é como, não é igual, é só semelhante. É só uma forma de você estabelecer algum tipo de comparação, que é aquilo que eu falei para você. Todo ser humano, bonitinho. Oi, Júlia. Está olhando, tão compenetrado, né? O que ele está falando? Todo ser humano. A figura Como? Não, eu vou falar uma coisa. O senhor falou assim. A Júlia me tirou a atenção, entendeu? Como. Toma, não, eu sei, eu vou começando a falar, ver se eu lembro o que eu ia falar. Toda vez que você utiliza essa palavra como, você tem que sempre estabelecer comparação. Nós, como seres humanos, lembrei, quando você experimenta, já falei isso, vou falar de novo. Toda vez que você experimenta algo novo, você compara com alguma coisa. Se é um alimento, você compara. Pô, será que esse alimento tem que gosto? Se
você adquire um novo bem, adquire um novo celular, você vai fazer uma comparação se ele é mais rápido, se é mais em relação ao que você teve. Então nós costumamos fazer essas coisas. Então tome cuidado com o como. E também tome cuidado com o tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Cuidado com essa frase. Não é tudo. Eu vou fazer tudo porque Deus ele me fortalece. E ele não é assim. Tudo tem parâmetros, tudo tem diretrizes que estão nas Escrituras. O texto que diz que Deus tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Isso significa, em primeiro lugar, que Deus geralmente é generoso na provisão que faz para atender às nossas necessidades. E nós temos falado bastante sobre essa condição. Quais são as nossas necessidades? Moradia, alimento. Ele fala aqui: entendo, estejam satisfeitos. Entendo Todas as coisas tem que ser mais que Essas coisas, vestimenta, alimento. Entendo o que é o que o versículo fala. Entendo o que comer e o que vestir. sejais contentes. Sejais satisfeitos, sejais contentes. Então essa é a necessidade que Deus se compromete a dar. Claro que Ele vai deixar você morar na rua, mas Ele vai te conceder ou uma casa própria, ou então Ele vai te dar um aluguel, tá? São coisas básicas para a nossa vida. Então Ele atende às nossas necessidades, Ele proporciona essas coisas ricamente. Em segundo lugar, significa que não precisamos nos sentir culpados por ter prazer nas coisas que Ele nos dá. O Senhor te concede coisas e muitas vezes você fica preocupado. Será que eu mereço? Será que eu tenho direito? Será que eu posso aproveitar? Não, a gente tem que aproveitar aquilo que o Senhor tem nos concedido. Elas foram dadas para a nossa satisfação. Aquilo que você tem foi dado por Deus para você se alegrar naquelas coisas. Você não pode se alegrar apenas nessas coisas, mas você tem que se alegrar também nessas coisas. Você tem que olhar para o seu celular e falar: Senhor, muito obrigado que o Senhor me deu esse celular. Senhor, eu tenho esse carro. A gente perde esse costume. Você tem feito isso? Você entra no teu carro e fala assim: Deus, obrigado porque eu tenho esse carro. Só no dia que conta, né? Obrigado, Senhor, porque eu tenho esse carro e eu não vou ter que ir para a igreja de ônibus nem a pé. Obrigado, Senhor, porque eu posso abrir o meu armário. E eu creio que a mesma coisa que aconteceu comigo aconteceu com você. Você abre o teu armário e você olha e fala assim: eu posso escolher a camisa azul, a verde, a laranja, a vermelha, a amarela, a abóbora. Nós temos opções. Você vai tomar um café, Senhor, obrigado, porque eu fui na padaria e pude ir lá comprar o meu café, pude comprar. A gente tem que estabelecer essa forma de agir. E se a gente mecanizar de uma forma boa isso, você vai ter um espírito grato. Quando as coisas ruins acontecerem, sabe o que você vai fazer? Você vai se lembrar das coisas boas. Lembra? Quantas bênçãos diz e quantas são. Se você tem na sua memória tudo que Deus tem feito de bom, você dificilmente vai entrar em crise por uma coisa que aconteceu de ruim. Pode até abalar a tua estrutura, que é exatamente o contexto do nosso organismo. Se o nosso organismo, você está com saúde e vem algum vírus, vem alguma coisa, você está com nível 80, digamos assim, de 100, ele cai para 50 e continua na média, que é exatamente o problema da Covid. A Covid, uma das teorias da Covid, entendeu? Se você tivesse uma vitamina D3 alta, quando o vírus da Covid vem, ele sai de 100% e cai para 70%. Agora, se você tem 50%, o que acontece? Cai para 30%, você morre. Mas é isso. Esse é o pensamento. Então nós temos que pensar também no sentido nosso de gratidão, porque nós vivemos revés todos os tempos da nossa vida. Todos os dias dessa semana você teve alguma coisa que aconteceu. Agora você vai se deixar abalar como? Muito ou pouco? Depende da gratidão do seu coração. Elas foram dadas para a nossa satisfação. Jejum, celibato e outras formas de autonegação são corretas e boas do serviço de Deus, mas não devem ser exaltadas como norma espiritual. Eu jejuo, você não jejua, eu sou mais espiritual que você. Helena, tá? Eu não sou mais espiritual que você, porque eu tenho práticas melhores que você. Porque se eu as tenho porque Deus me concedeu graça para isso. Se eu jejuo mais do que você, é porque Deus me deu graça em relação a isso.
Não é porque eu sou bom demais. Não é nada disso. Tá? As provisões da natureza são dadas para o nosso bem, por meio da nossa alegria diante de Deus, podem tornar-se ocasião de ações de graça e adoração, que é exatamente o que eu estou falando. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 2 a 5. Helena, para de falar e cantar, agora não é hora disso. Então não faça. Você sabe, não faça. 1 Timóteo o quê? Capítulo 4, versos 2 a 5. Você? Felipe. Não, já foi, já. 2, 5, né? 2 a 5. 2 a 5. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Não. Primeiro Timóteo? Capítulo 4. Do capítulo 2, desculpa. Vou ler do 1, por favor. Do 1? Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então as pessoas elas começam a criar doutrinas, formas de pensar, para fazer com que você se abstenha de prazeres que o próprio Deus criou. Claro que junto disso todo excesso é problema. Pô, Deus ele criou chocolate, pô, vou comprar. Entendeu? Deus criou vinho, entendeu? Vou comprar lá, gosto de vinho, entendeu? Vou tomar uma garrafa de vinho por período, entendeu? Não é esse o pensamento. Tudo tem que ter o balanceamento. Os atributos de Deus, as ordenanças de Deus, elas sempre são no sentido de ponderação, sempre no sentido de equilíbrio. Então você pode ver televisão? Pode ver televisão, mas você não pode exceder. Se você usa mais a televisão do que o relacionamento com a tua família, se você joga o videogame e você tem mais tempo no videogame do que com a tua esposa, com o teu marido, essas coisas estão erradas. Aí eu gosto de futebol, eu assisto futebol, mas eu não tenho tempo para minha esposa, não tenho tempo para meu filho, não tenho tempo para nada, eu mereço. Então o problema é a falta de balanceamento e não a abstinência disso, mas as pessoas, para não querer ensinar você a agir de uma maneira correta, o que eles falam? Não pode fazer. É muito mais fácil eu proibir, do que eu ensinar você a usar, do que eu ensinar você a fazer. Usar a liberdade. Exatamente, é uma liberdade vigiada. Não vigiada por pessoas, liberdade vigiada pela sua própria consciência e entendimento do Espírito Santo que habita dentro de você. Porque é o que nós falamos, você pode ser o santão aqui dentro da igreja. O que você faz fora? Você grita, briga, xinga, no trânsito você é mal educado, você não fala bom dia, boa tarde para as pessoas, não cumprimenta, não faz nada, entendeu? Esse balanceamento ele está errado. Porque dentro da igreja você acha de uma maneira e de fora você acha de outra maneira. Todavia, nos dias atuais, uma doutrina de riqueza e prosperidade é na nossa volta moldada pela meia-verdade que diz: nós glorificamos a Deus com o nosso dinheiro, alegrando-nos em gratidão em todas as coisas que nos possibilita comprar. Porque um filho do rei haveria de viver como um mendigo? Então as pessoas falam assim: se você é filho de Deus e você é amado, você tem que ter dinheiro. A falta de dinheiro para você é um símbolo que Deus não está te abençoando. Tem um vídeo que eu indico, não sei se eu já falei para vocês verem, chama Ministério Fracassado. Assista. O ministério, esse vídeo, ele fala de 4 ministérios. Fala de um ministério de louvor, ele fala de um ministério de pregação, ele fala de um ministério de uma gráfica cristã e tem um quarto que eu não me lembro. São 4 histórias que são a mesma coisa, em que ele mostra que nem sempre a quantidade vai definir se você é abençoado ou não. Nem sempre. Então eu olho para a nossa igreja e eu estou extremamente feliz, porque eu vejo pessoas falhas,
lutando contra as suas falhas e tentando vencer as falhas. E eu vejo igrejas e amigos meus em que as pessoas elas não têm o mesmo posicionamento, com mais tempo. Então, a gente tem, mas por que isso acontece? Porque a doutrina daqui é o que ensino. Eu tenho que tentar investir no teu ensino para que você aprenda a fazer, aqui ou fora. Senão a gente acaba criando um contexto de super nani, em que você na igreja, beleza, fora da igreja não é. Porque a super nani, ela trabalha com um conceito chamado behaviorismo, que é um termo em inglês que fala comportamento. Então, a criança, dentro daquele ambiente, ela é comportada, mas se ela for para o shopping, ela não é. Lá não tem o cantinho do castigo, lá não tem não sei o que, não tem o que, então ela não se associa. É que nem cachorro. Você compra o cachorro e vai ensinar ele a fazer xixi naquele jornal. E quando ele estiver fora e não tiver jornal, ele não vai saber fazer. Então temos que tomar cuidado com esse tipo de contexto de behaviorismo na igreja ou ensinamento para fazer você entender. Nós glorificamos a Deus com o nosso dinheiro, alegando-nos em gratidão em todas as coisas que Ele nos possibilita comprar, porque um filho do rei haveria de viver como um mendigo. Mas ele mesmo, ele vivia como um mendigo. Ele não tinha onde recostar a sua cabeça. Jesus tinha uma casa própria? Não tinha. Tinha renda? Não tinha. E assim por diante. A metade verdadeira dessa colocação é que devemos dar graça por toda coisa boa que Deus nos possibilita ter. Tudo que você conseguir granjear de bênçãos, glorifique a Deus, testifique ao Senhor, mostre, entendeu, que realmente você reconhece que aquilo que aconteceu, ele veio dos altos céus. É aquilo que a gente fala, o testemunho cristão é o revelar a pecaminosidade do coração e a necessidade da salvação, mas também temos que falar da ação de Deus nas nossas vidas, o que Deus tem nos proporcionado, o que Deus tem feito nas nossas vidas. Pastor, mas essa questão que você está falando de bem errado isso, claro. Tipo, então, as palavras de Deus, os mandamentos, eles nos colocam para saber como agir em qualquer situação, seja aqui dentro, seja na nossa rotina. Você mesmo respondeu a sua pergunta. Você respondeu a sua pergunta. Você fez uma pergunta no sentido de pergunta e você não respondeu, é isso mesmo. Tá? A metade falsa dessa afirmação é a implicação enganosa de que Deus pode ser glorificado desse modo por toda e qualquer aquisição de luxo, que é a questão que Tiago fala, que nós pedimos mal porque nós pedimos para esbanjarmos os nossos próprios deleites. Então, eu tenho recursos, eu tenho uma vida abençoada com minha família, tenho direito a viajar, tenho direito a fazer isso, fazer aquilo. Um exemplo que a gente viu nesses dias da Copa do Mundo: comer uma carne coberta de ouro. Isso é o quê? Ostentação. Você está querendo mostrar que você, não é que tem um sabor diferente, é um metal, gente, não tem um sabor diferente, é simplesmente uma forma de dizer, eu posso. Isso é esbanjar. Você sair com a sua esposa, com a sua família para um bom restaurante, vocês terem uma refeição, não é problema. Mas se você cede a isso, você tem que tomar cuidado em você sempre ter o equilíbrio na condição que eu falo. Você usa o recurso que Deus te dá, mas você sempre também olha para a condição do próximo. Como está o próximo? Como estão as pessoas que estão à minha volta? Como estão as pessoas que padecem por falta de alimento? Ninguém trouxe nada. É porque a Vânia não ligou, é isso? Porque se a Vânia ligar, aí você traz. Se o André mandar mensagem, aí você traz alimento. Se eu falar, você traz. Isso é o que? Behaviorismo. Ou seja, você só se movimenta se alguém te dá um sacudido. Só se você fizer isso. Então, você tem que entender essa consciência de que pessoas, da mesma maneira que vocês precisam comer, também precisam comer. Pessoas que têm que usar o gás como você usa, eles também precisam usar o gás. Então, esse pensamento ele tem que fazer parte da tua vida. Não é algo que tem que ficar sendo lembrado o tempo inteiro. A gente faz isso com criança. Tem que fazer com a Helena, que é pequena. Tem que fazer com a Heloísa. Tem que fazer com a Júlia, que estão ainda em crescimento e estão em ensino. Mas eu não tenho que falar para você coisas básicas. Como, por exemplo, chegar na hora. Quer dizer que se eu não mandar um recadinho, você não chega. Isso é behaviorismo. Eu só ajo na pancada. Eu só me movimento quando Deus, ele
dá a assentada. Isso é behaviorismo. Isso se faz com cachorro e com criança, não com ser humano adulto. Então você tem que começar a colocar esses ensinamentos dentro do teu coração e colocar isso como prática. Eu tenho que acordar e glorificar Deus por esse dia. Eu tenho que olhar minha conta bancária, se tem 1.000, eu tenho que lembrar que tem pessoas que não têm nada e abençoar outras pessoas. É isso que nós temos que pensar, nós temos que ter isso na nossa mente. Porque senão a gente vai ficar mês após mês, ano após ano, falando as mesmas coisas. Mesmas coisas. Se fosse verdade que Deus era glorificado através de qualquer aquisição luxuosa, Jesus não teria dito, Lucas 12, 33. Lucas 12, 33. Segura aí. Lucas 12, 33. Nos diz assim. 12, 33. Vendei os vossos bens e dais esmolas, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Deus está pedindo para você fazer isso? Não. O que ele está falando? Não. Não é para você ficar sem casa, não é para você ficar sem carro, não é para você ficar sem dinheiro, não é isso. Mas por que não compartilhar? Lucas 3:11. Lucas 3:11. Depois de Mateus. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. O próprio Jesus, né, pastor? Lucas 9:58. Menino. O próprio Jesus deu nas ordens. Mas eu acho que ele está pedindo, né? Não. Você fala assim, eu vou pensar, Jesus. Se eu quiser, eu faço. Se der. Cadê a Bíblia, Moisés? Essa não vai. Mas Dá uma Bíblia, dá a Bíblia para ele lá. Beleza. Eu sei, mas isso aí é no próximo. Dá uma Bíblia para Moisés, por favor. Pode ler, ministro. Tá. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Vou fazer uma pergunta para você. Quem tem funcionário aqui? Eu não. O teu funcionário ganha mais que você? O teu funcionário ganha mais que você? Não. Alguém tem um funcionário que ganha mais como empregado do que você como patrão? Não? Rael tem? Então eu funcionário. Ele trabalha para mim, ele ganha mais que eu. Alguém tem um funcionário que ganha mais que você? Não. Não. Por que a gente acha que a gente pode ter mais do que o próprio nosso Mestre Cristo? Que não teria onde repousar a cabeça. Deus não é glorificado quando ficamos, não importa o quanto agradecidos estejamos, com o que deveríamos estar usando para aliviar a desgraça dos milhões que estão sem o Evangelho, sem educação, sem tratamento médico e sem comida. Você acha que Deus ele se alegra quando você desperdiça os seus bens, sendo que um irmão seu em Cristo passa fome? Será que você entenderia? Imagina você como filho. Então vamos lá. Felipe como filho. Vamos lá, o Gabriel Rafael. Entendeu? Gabriel Rafael. Você quer segurar a Heloísa, o Loguela? É isso que está dizendo seu pai? Não se preocupa com isso. Se preocupa com isso. Tá? Se o seu pai, se o pai de vocês der um celular melhor para um e um celular pior para o outro, o que ganhou o celular pior vai ficar feliz? Não. Não. Não vem com hipocrisia. Tá? Você vai ficar satisfeito
Se você tiver, se o teu irmão ganhar uma coisa melhor dos seus pais e você uma coisa pior, no mesmo dia do aniversário, ele vem e fala assim: olha, para você eu vou te dar uma camiseta Nike original e para você eu vou dar uma camiseta toda cheia de buraco. Você vai ficar feliz? Sim ou não? Nem ser de buraco. Pode ser. Não, estou exagerando mesmo. Vai ficar satisfeito? Você vai falar assim: não, papai, eu estou contente porque ele recebeu. Mas não é isso que nós pensamos que Deus faz? Ele nos abençoa com recursos financeiros. Nós sabemos que dentro do nosso âmbito, do nosso círculo de vida, tem pessoas que passam necessidade e nós não fazemos nada. E eu não estou trabalhando no conceito de que tem pessoas que são vagabundas. Tem pessoas que o próprio Deus vai falar que você não dá para o cara se corrigir. Mas não é essa a regra. Nós temos trazido, e eu tenho me alegrado com vocês, porque as pessoas elas têm falado: olha, eu quero ajudar, por exemplo, Missão Portas Abertas. O que pode ajudar com 10, ajuda com 10. O que pode ajudar com 50, com 100, com 100, com 100. E a gente tem abençoado pessoas. É suficiente? Não. O que você tem ficado, quanto você tem ficado no recurso? Essa é a pergunta. Se as pessoas estão ao seu lado, estão passando necessidade, você se sente bem em comer aquilo? Imagina você sentado numa pizzaria, comendo uma pizza, e uma pessoa com fome do teu lado te olhando, você se sentiria bem? Mas é exatamente o que nós fazemos. Porque as pessoas estão ao nosso lado, talvez não fisicamente, não visualmente, mas elas estão ao nosso lado, estão passando fome, necessidade, precisam de alimentos, precisam de vestuário, e nós não fazemos nada. Deus não é glorificado quando ficamos, não importa quanto agradecido você esteja, com o que deveríamos estar usando para aliviar a desgraça dos milhões que estão sem o Evangelho, sem educação, sem tratamento médico e sem comida. A evidência de que muitos que professam ser cristãos foram iludidos por essa doutrina é quão pouco eles dão e quão pouco eles têm. E quanto eles têm. Deus os fez prosperarem por uma lei quase irresistível da cultura do consumo, batizados por uma doutrina de saúde, riqueza e prosperidade, compraram casas maiores, mais e mais casas e maiores casas. Cada vez mais nós compramos carros melhores e mais caros, maiores carros. Cada vez roupas mais cada vez mais roupas. É porque tem muito mais do que rolando ali. Roupas mais sofisticadas e em maior número, mais e melhores carnes e todo tipo de coisas para tornar a nossa vida mais divertida. Nós temos pensado na nossa vida, as nossas finanças, apenas com o objetivo de torná-la cada vez mais divertida. Confortável. Confortável. Divertido, confortável. Lembrando sempre que esta condição de uma vida mais confortável ou mais divertida, muitas vezes é uma ostentação daquilo que nós temos. Você não está satisfeito em apenas ter uma carne para comer. Você tem que, além de tudo, comprar uma carne revestida de ouro. Então, vou fazer um exemplo da carne, mas pode ser qualquer outra coisa. Não basta eu ter um som no meu carro. Eu quero ter um som de 5 mil reais, 10 mil reais. E tem pessoas que têm um som dentro do carro que vale mais do que o próprio carro. Será que ele precisa daquela fidelidade? Não, mas é a minha alegria, o meu prazer. Por que Deus faz muitos santos prosperar? E eu falei para vocês, há mais de um ano atrás, que Deus iria fazer vocês prosperar. Amém. E eu tenho visto vocês prosperar. Tem os altos e baixos. Eu tenho visto vocês prosperar. Vou pegar, por exemplo, o Felipe como exemplo. Eu tenho acompanhado o Felipe nas dificuldades que eles começaram com a vida e o caminhar. E aí ele me liga e fala: pastor, eu estou com um freezer aqui para poder armazenar as minhas rosas. O que você acha? Conversamos, boa ideia. Vai lá e compra. Deu os problemas tal, mas ele está lá com o equipamento. Ele está prosperando. Está prosperando. Se tiver uma oscilação de mercado de rosas, ele está com o estoque dele lá. Isso é prosperidade, gente. Porque você não pode pensar em prosperidade apenas no sentido de dinheiro na conta. Porque se você pensar em vender os seus ativos
em relação ao que você tinha 1 ano atrás, 2 anos atrás, você vai ver quão próspero você é. Então eu sentei lá com o Felipe e Nicolas, eles adquiriram um negócio que o André construiu por anos, e é algo que pode dar uma prosperidade maior ainda para eles. Você entende que Deus está fazendo as pessoas prosperarem? Eu não vou falar ao vivo, entendeu? Mas nós estamos com um saldo dentro da nossa conta bem legal, que nós nunca tivemos um saldo como esse. E eu tenho pensado, claro, e eu tenho pensado em como utilizar isso, não simplesmente para o dinheiro ficar lá na conta. Então a gente começar a abençoar pessoas, abençoar ministérios. Pô, mas vai faltar o aluguel da nossa igreja. Quando nós entramos na pandemia, o dono que morreu na pandemia, ele aceitou, eu fui abaixando, porque vocês realmente não tinham recursos, não conseguiam trabalhar, era aquele momento de conflito, e nós abaixamos o nosso aluguel, que era de 2.200 para 1.500, e eu venho paulatinamente aumentando, era 1.200, 1.300, fomos aumentando, 1.500, 1.600, 1.700, já falei para ele, olha, em janeiro nós vamos aumentar para 1.800, porque ele nos concedeu esse privilégio. Eu posso não falar nada? Posso, mas não é justo, não é legal, não é certo. Então Deus está fazendo nos prosperar, e nós não estamos investindo em cadeiras melhores, nada, não mudou nada aqui, mas nós estamos abençoando mais vidas. Dobramos a nossa oferta missionária, que também é pouco. Lá estamos dando os R$300, davam 150, vamos dar 300, vamos abençoar mais. Tenho pensado numa missionária lá em Cuiabá que tem passado dificuldade, e a gente abençoar lá com 300, R$400 por mês a vida dela, até resolver. Isso é benefício da nossa igreja em relação ao Senhor, não é mais conforto, não é nada disso. É Deus nos fazendo prosperar. Por que Deus nos faz prosperar? Será que Deus nos faz prosperar para a gente simplesmente trocar de carro? Ou comprar uma televisão nova? Esse é o foco. Gente, é natural. Vou voltar novamente à questão dos empresários. Novamente, tá? André, se você tem um funcionário e você paga 1.000 para ele, e ele te dá um lucro, e você vê que ele é esforçado, e você dá um aumento para ele, ele aumenta mais a capacidade de trabalho dele, o que ele serve fazer? Cada vez aumentar mais? Isso aconteceu. Porque ele está dando retorno. Isso aconteceu comigo. Mas a gente faz isso de uma forma natural, por que a gente não pensa na parte espiritual? Poxa, Deus está me fazendo prosperar. Eu estou vendo os recursos na minha vida, eu estou vendo a minha vida. Por que eu não vou abençoar? Mas será que vai faltar? Que Deus é o Deus que nós servimos? Que Deus é o Deus que nós servimos? Se o Deus que nós servimos, esse é o Deus de Israel, se Ele é realmente o Deus verdadeiro, o Deus que provê, quanto mais você der, mais você recebe. É a matemática de Deus. Quanto mais você der, não estou falando para você tirar o dinheiro da sua comida, isso aí é o erro. Não estou falando para você ficar sem carro, porque Ele fala, se você tem 2 casas, vende uma. Se você tem 2 carros, vende um. Então a ideia é, o que está em excesso, que Ele está te concedendo, compartilha, divide, e não fica com temor que vai faltar, porque Ele garante que vai ser. Seria insano pensar num Deus que, se Ele te dá 100, você compartilha 20, e Ele te dá 200, e você compartilha 40, que Ele não vai te colocar mais ainda na tua mão. Esse é o pensamento de Deus, é a matemática que a gente vê na Bíblia, mas não com a motivação de que você vai receber alguém teu aqui, aí que é o erro. Não é macumba, que eu vou dar a farofa para receber o negócio, não é essa a matemática, é a matemática que eu dou para abençoar. Naturalmente Deus Ele abençoa. Por que nós estamos com um bom saldo de igreja? Porque Deus tem feito vocês prosperarem, feito vocês serem fiéis nos dízimos e ofertas. É por isso. E aí você continua abençoando. Aí eu me alegro quando os meninos online mandam o zap para mim de noite. Não sei qual dos dois que respondeu para mim. Pô, pastor, eu estava só esperando, sei lá que horas que era, meia-noite, 1h da manhã, não sei o que lá. Quando eu peguei lá a mensagem dele, transferi o dízimo dele, eu na hora eu estava só esperando a sua oração. Entende? É o entendimento de que o que eu tenho não vem de mim. E não é simplesmente eu declarar ou falar glória a Deus. É mostrar praticamente que realmente eu reconheço que
que quem me concedeu foi Deus. Nós estamos vivendo uma coisa ímpar lá em casa, lá em São Paulo. Minha casa em São Paulo, ela ficou 4 meses sem alugar. 4 meses. E o salário de lá compõe a minha renda daqui. Nunca faltou nada. Nunca deixamos de sair, não deixamos de fazer nada. A inquilina que entrou agora, ela está fazendo uma baita reforma, já gastou mais de 8 mil reais na reforma. Por que ela está fazendo isso? E eu liguei lá para a imobiliária e falei assim, você já viu alguém fazer esse tipo de coisa? Ela falou, eu nunca vi. Ela decidiu pintar, ela decidiu fazer isso, ela está até exagerando. E eu vou ter que dar uma pegadinha, entendeu? Porque ela quer ajuda, eu falei que vou ajudar, isso aí também é questão de ser correto na coisa. Mas o que eu posso ver é Deus agindo. E você tem que ter os seus olhos abertos para o que Deus tem feito na sua vida, ao que Ele tem concedido as coisas na sua vida. Porque se você não fizer assim, você vai começar cada vez a ser mais suscetível ao quê? As variações da vida. E aí você lembra do negócio do Covid? Se você tiver só com 50% de fé, vem a pancada, você cai para 20%, você entra no vermelho. Amém, queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por este primeiro período que o Senhor nos concede. Pedimos, Pai, que o Senhor continue nos orientando, nos guiando, nos abençoando. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.